Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, a aula dessa semana, ela fala sobre saúde individual e coletiva, né? O ensino da saúde no ambiente escolar. Se vocês deram uma olhadinha na ementa da prática de ensino 3, lá comenta, né, sobre a questão da saúde individual e coletiva, né? O que vem a ser isso, como que isso é trabalhado em sala de aula. E como sempre converso com vocês, a maioria desses casos acaba sobrando para quem? Professor de ciências, professor de biologia. Não é o correto, mas é o que geralmente acontece, né? Ele, por questões de saúde, de transmissão, acaba sendo relacionado com o ensino de biologia, tá? Bom, primeira coisa que eu peço para vocês é se atentarem quanto ao conceito de saúde, né? Porque às vezes a gente tem um conceito errado de saúde. A palavra saúde, ela vem do latim salus, que quer dizer saudável, né? Pela OMS, saúde, ela quer dizer estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não simplesmente ausência de doença. Então fica um pouco difícil você falar que uma pessoa é saudável, né? Porque como que você vai assegurar que aquela pessoa está com todas essas condições? Ela está em bem-estar físico, social, emocional? É um pouco difícil para você afirmar isso, né? Então, de repente, nós temos um aluno lá que ele não, aparentemente, ele está saudável, né? Mas não está, de repente ele não tem um equilíbrio emocional, né? Então ele não é, pela descrição, pelo conceito da OMS, e isso não é considerado um cidadão saudável. Bom, falando em saúde coletiva, né? O que é a saúde coletiva? Saúde de todos, mas não é bem nesse aspecto que nós vamos abordar. A saúde coletiva, aqui nós vamos entender como é o efeito daquelas interações sociais e econômicas de uma sociedade. Claro, em consonância com o ambiente, né? Toda essa convivência, essa interação, ela influencia na salubridade das pessoas, nas condições de saúde. Concordam com isso? Pense um pouquinho, né? Também pode ser entendida como uma ciência para prevenir doenças, prolongar a vida, promover a saúde física, né? Pensando também em questão de saneamento básico do meio ambiente, combater doenças transmissíveis, né? Tudo isso daí ele tem a ver com saúde coletiva. E claro, ele também tem que se pensar em promover em práticas que promovam a saúde física e o bom funcionamento, a melhor eficiência do indivíduo. Porque aí eu entro em saúde o quê? Individual. Você concorda? A saúde coletiva, ela pensa em cada indivíduo, no entanto, no bem-estar de todos, né? E a saúde individual, se eu estou bem, você está bem, ele está bem, a saúde coletiva está bem. Então, por isso que eu coloquei para vocês lá no subtema, um por todos e todos por um, né? Acaba sendo a mesma coisa. Quer dizer, me expressei mal, não a mesma coisa, mas eles estão interligados. Não há saúde coletiva se não tratarmos da saúde individual, né? E não há saúde individual se a coletiva falhar, tá? Bom, falando de educação para a saúde. Educação para a saúde, ela tem dois grandes desafios para nós professores. Ela tem que garantir uma aprendizagem efetiva, de verdade. Será que o aluno está aprendendo aquilo mesmo? E ela também, mais do que a primeira, ela tem que transferir hábitos, né? Trabalhar esses hábitos de saúde, de vida, tá? Bons hábitos de vida levam a uma boa saúde individual e a uma boa saúde coletiva, tá? A prática desses hábitos. Só transmitir conhecimento
né? Se o professor, o aluno, ele for para a escola, aqui é o corpo humano, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é formado por isso, vocês têm que comer bem, vocês têm que jogar lixo no lixo. Só essa transmissão, cópia em caderno, leitura, isso não modifica ninguém. Isso não garante a promoção de saúde individual e coletiva, tá? Ela não adianta. Uma coisa que a gente vê muito em escolas, né, principalmente com os menores, tá? Prestem atenção, quem aí já é pai, mãe ou tem irmãos pequenos. Você vê isso muito em escola de educação infantil. Prestem atenção como lá pequenas ações dão muito certo. Criança, ela vai para a escola e, por exemplo, se ela não tiver o hábito de lavar as mãos cotidianamente, né, após alguma atividade, antes de cada refeição, nas escolas de educação infantil, ela é muito trabalhada isso, né? Hora do lanche, hora de lavar as mãos, hora não sei o que, hora de escovar os dentes, e canta uma música. Quando essa criança retorna para casa, com o passar dos dias, ela traz esses hábitos. E se na família, né, não for cotidiano, ela começa a inserir, mãe, a professora falou que tem que lavar a mão. E ela lava. Ela chega numa situação que ela é muito mais orientada pela professora, pelo professor, do que pela mãe. Ela vai lembrar muito mais dos ensinamentos, né? Então, olha a importância da escola. Por que eu estou falando esses exemplos? Professora, nós estamos falando aqui de ensino fundamental 2, estamos falando de educação infantil. Porque lá não é aula, não é transmissão, é prática, né? Esse é o segredo. Eles lavam a mão, eles escovam o dedo, eles cantam música sobre isso. Então quer dizer que lá no ensino fundamental 2 eu vou ter que levar meus alunos para escovar o dente, para lavar a mão? Olha, não vejo impedimento nenhum, pelo contrário, faria muito bem. Quem trabalha com essa faixa etária sabe o quão terrível é dar aula depois do intervalo. Desodorante ali passa longe, né? Até porque é a idade das transformações, nós já vimos, os hormônios estão à flor da pele, e ali o suor pega pesado, o chulé pega pesado. De repente seria necessário mesmo voltar um pouquinho com esses hábitos de higiene, né? Mas não precisa ir tão longe não, tá? O que nós precisamos? Nós precisamos, vamos voltar naquela tríade, a gente precisa sensibilizá-los. Eles têm que compreender a necessidade disso, a importância, para que eles tenham uma reflexão e mudem os seus hábitos, né? Adquiram novos hábitos, enriqueçam os hábitos que ele já tem, que ele já traz de casa, de saúde e de cuidado, tá certo? Bom, nós temos que pensar também, quando falamos em saúde, em educação para a saúde, que a gente tem que levar todos os aspectos da formação desses adolescentes, tá? Outra coisa, né? Torno a dizer, ele tem que ser de uma forma contextualizada, tem que ser significativa, para que ele repense as suas atitudes, né? E quanto em cidadãos, eles sejam capazes de refletir sobre saúde, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar dessa história porque eu me assustei, sabe? Eu me surpreendi. Uma época, nós auxiliamos, nós professores da rede municipal, nem me lembro por quê, um pessoal do social. Eu acho que não foi como professora, foi como diretora, mas enfim. E aí tinha uma pesquisa, foi feito numa vila, né, com pessoas bastante dificuldade financeira, social, em vulnerabilidade social, e deram um questionário. E nessa tabulação de dados, entre as perguntas, tinha uma assim, que o que você mais precisa hoje no momento, né? Aí tinha geladeira, televisão, cozinha, ar-condicionado, eletrodomésticos, tinha casa própria, tinha rede de esgoto, né? Enfim, eu pensei que fosse, né,
assim, no meu entendimento, eu não tinha nem que questionar pela situação do bairro, né, pelo lugar que eu conheço. Eu imaginei que fosse explodir a questão da casa própria, com melhores condições, saneamento. Pois não. O que ganhou em primeiro lugar, né, o que teve a maior necessidade na visão dessas pessoas, foi uma televisão nova. Pasmem. Pessoas que não têm acesso a saneamento básico, né, dormem com esgoto ao lado da casa, não têm acesso à água limpa, né, nada. Mas para eles era muito mais importante uma TV nova. O que é isso? Ah, é fácil falar, né? Gente, isso daí é falta de conhecimento. Isso aí é falta de educação para a saúde, tá? Saneamento básico é uma coisa que muita gente, né? Inclusive muitas pessoas aí até com bastante conhecimento, com esclarecimento, com acesso à mídia, não tem noção. Saneamento básico, o próprio nome está dizendo, é básico, tratamento, o acesso, né, à água, ao tratamento de lixo, de esgoto, né, ele é básico, ele previne inúmeras doenças, até para a questão de saúde pública. A cada R$1 que você investe em saneamento básico, você vai economizar R$4 em políticas de saúde pública. Você vai economizar 4 lá no pronto-socorro, por exemplo. Porque se uma criança ela não está com o pé dentro de uma água, de uma fossa, a chance dela adquirir uma verminose é muito menor. Dela passar por uma desinteria, né? As pessoas tendo uma água limpa evita tanta doença, tanta transmissão. Mas muitos não enxergam isso. No momento parece que o mais importante é uma televisão. E por que também, não fazendo crítica a nenhuma forma de governo, estamos falando de políticas públicas, por que também não é tão interessante? Porque esgoto fica debaixo da terra. O esgoto, né, uma rede de encanamento, ela não traz muito voto, ela não aparece, né? Então é mais fácil fazer banco de praça, é mais fácil construir uma escola, construir uma praça, não que não necessite, ninguém está falando nisso, mas a gente tem que pensar no básico, né? E quando você trabalha com educação, sensibilizando essas crianças, esses adolescentes, para que compreendam, que tenham conhecimento, né? Tenham propriedade no que falam, enquanto cidadãos, se eles forem bem trabalhados, eles não responderiam nessa pesquisa que o que eles mais precisam é uma televisão, né? Lá na frente eles vão saber cobrar isso, eles vão querer correr atrás, tá? Esse foi só um exemplo para ficar mais fácil. Bom, na BNCC, né, ela fala de educação para a saúde, ela privilegia mais a educação física, tá? Ela coloca a educação física como protagonista da educação para a saúde, tá? Até pelas atividades, fala da questão até de estudar o corpo, se vocês puderem dar uma olhadinha, né? Mas é fundamental que não seja só pela educação física, pelo educador físico, mas por todos, pelo professor de português, de matemática, né, de história, isso está envolvido em tudo, tá? Então eu falo assim lá no material até, é fundamental que a saúde seja abordada em sala de aula com noções básicas de higiene, que estimule o trabalho do corpo, né, do meio ambiente, do combate a doenças, de uma melhor forma de vida, né? Só em sala de aula, não. Quando lá fora, quando o aluno vai lavar a mão, tem um sabonete líquido, quando no banheiro tem papel higiênico, né? Quando eu tenho um espelho numa escola. Espelho, um espelho. Os adolescentes precisam se olhar. Adolescente que não se olha no espelho, ele não está se aceitando. Não é só adolescente, é adulto. Para as meninas, então, eu já trabalhei em escola que o maior pedido delas era um espelho, né? Elas queriam um banheiro arrumado, bonito. E elas tiveram que conquistar isso, né? Coisas que quem trabalha em escola sabe como é que é, né? Porque não são todos que têm esse cuidado e esse entendimento. Se vê um espelho que quer quebrar,
se vê um papel higiênico que entupe vaso. Então fica difícil para o gestor da escola também fazer milagre. Então são coisas que têm que ser conquistadas, né? Bom, quando a gente fala de educação para a saúde, eu coloquei assim para a questão de preparo de plano de ensino, não só de aula, né? Ele é muito mais amplo. Eu coloquei alguns objetivos, tá? E aí eu coloquei assim, como que a gente seleciona esses conteúdos para a educação da saúde? Bom, os conteúdos têm que ser selecionados para atingir os objetivos elencados, né? E, gente, tem que ter uma relevância na vida daquele adolescente, né? Daquela comunidade. E também que ele tenha condições de atender aquilo. Não adianta eu trazer uma coisa que é de uma outra realidade, de uma outra vida, senão fica sem significação para aquela turma, né? Educação que não tem significado, não aprendemos. Gente, sempre bato na tecla com vocês. Educação tem que ter significação, né? Outro conteúdo que nós podemos selecionar, né? Aliás, outro conteúdo não. Base para a seleção desses conteúdos é a questão de fatores de riscos mais significativos na realidade brasileira e na faixa etária dos seus alunos. Lembre-se que nós estávamos falando sobre a questão de sexualidade. Por que isso? Porque é uma realidade brasileira, é uma realidade dos adolescentes, é uma realidade na comunidade, né? Nós temos alto índice de infectados com ISTs, nós temos alto índice de gravidez na adolescência, então se vê necessário, ele é significativo. Outra situação também, que para ser levada em conta na seleção de conteúdos, são possibilidades de transferir aquela aprendizagem teórica, né, para práticas de cuidado com a saúde individual e coletiva. Então, ao invés de eu ficar falando jogue lixo no lixo, eu posso fazer uma prática para eles, para sensibilizá-los quanto ao lixo em volta da escola, em volta do seu bairro. Eu posso falar da questão de vacinas, né? Eu posso trazer vamos fazer uma campanha de carteira de vacina. Quem tem? Você vai descobrir que até que tem aluno que, por incrível que pareça, não tem, né? Enfim, são alguns exemplos bem simples para se fazer a reflexão. Coloquei alguns itens bem lá no finalzinho para nós pensarmos, que eu vou dar continuidade depois para a gente tentar montar algumas ideias sobre isso e vão pensando. Alguns itens que promovem a saúde coletiva e individual, e que são eixos que nos norteiam para diversos trabalhos. A questão da prática e incentivo à alimentação saudável, né? Não tem como, numa escola, eu falar de alimentação saudável, falar que eu tenho que comer fruta e verdura, e na hora do intervalo eu vender coxinha, né? Não que coxinha não seja uma delícia, mas ela vai contra tudo que o professor prega, né? E até porque agora vocês sabem que já tem alguns anos, na verdade, tem uma lei que proíbe fritura, refrigerante na escola, só alimentos saudáveis, né? Então, isso é uma prática, tá? Outra situação também é a questão de práticas esportivas, né? Para você promover que esses alunos sejam sempre em movimento, não sejam preguiçosos, esqueci, faltou a palavra agora, né? Que eles consigam ter essa vida mais com exercícios, que eles pratiquem atividades físicas. E para isso tem a própria educação física, mas não impede que a escola, dentro de projetos, incentive outras práticas. Temos também a questão de auxílio a lidar com relações interpessoais. É uma das questões que bate muito pesado nas escolas hoje, a questão do bullying, né? O que é isso? Falha nas relações interpessoais, tá? Você incentivando esses alunos, você consegue melhorar isso. A gente volta a falar sobre isso. Prevenção à exposição de situações que possam afetar a saúde. Como assim? Drogas, né? Acesso a drogas, quando eu falo, é bebida alcoólica, é cigarro, drogas ilícitas, não só as ilícitas, né?
Então, são situações que eu posso prevenir, porque está colocando em risco. Identificação de outras situações de risco que é por falta de conhecimento. Outro exemplo também, eu acho que eu já, não sei se eu comentei com vocês. Por exemplo, é muita modinha agora entre os adolescentes, até adultos, o uso de energéticos, né? E ele vende livremente. Até onde eu sei, acho que ainda não está proibido para menores, não tenho certeza. Na época, pelo menos, não estava. Eu tive um aluno de 14 anos que ele e outro compraram uma garrafa de energético, tomaram antes da aula, e sabe aquela coisa, né? Tomei energético, sou bom, entre eles se gabando, o restante na mochila, né? Mas um deles, na sala de aula, ele começou a passar mal. Ele não conseguiu disfarçar. Ele, sabendo da bronca, ele se expôs. Ele me procurou e falou: professora, eu não tô aguentando mais, meu coração tá disparado, eu acho que eu vou morrer. Ele estava muito mal, né? O coração dele estava muito acelerado, ele falava com dificuldade. A mãe dele era merendeira na escola, ainda foi fácil entrar em contato com a mãe. E assim foi chamada a ambulância, porque nós não tivemos nem coragem de acudi-lo, porque, né, é uma situação daquela. E ele foi. Ele teve um ataque cardíaco por causa do energético. Então, será que todo mundo sabe que energético ele não pode ser usado por todos, que ele tem efeito colateral, que ele pode causar uma situação? Esse menino com certeza não sabia. Provavelmente não vai experimentar mais, né? Conhecimento é libertador, gente. Conhecimento é libertador, né? Conhecimento nos proporciona pensar, refletir, não aceitar certas situações, né? E podemos evitar morte com conhecimento também. Bom, a questão da relevância do saneamento básico, que eu já citei o exemplo para vocês lá atrás. Nesse material também tem um programa de educação e saúde, né? Ele fala, na verdade é um PCE, que é um plano de saúde na escola, que foi feito pelo governo federal. Essa cartilha, esse caderno é de 2009, é um material muito legal. Professor ter. Estou deixando de bandeja para vocês, já tá o link lá, baixem, não esqueçam de guardar isso na máquina de vocês, que com certeza, quando vocês estiverem em sala de aula, vocês buscarão esse material. Ele tem lá práticas que vocês podem trabalhar, o porquê pode trabalhar, o que trabalhar em sala de aula, em práticas de saúde. Vocês vão gostar bastante, tá? Uma boa semana, fiquem com Deus, super beijo.